Olá, pessoal! Hoje veremos um tema muito importante deste curso de autoconhecimento. Hoje daremos algumas explicações importantes sobre a família e os apegos. Neste tópico, vamos refletir sobre os conflitos que os equívocos que temos sobre a família podem causar no desenvolvimento do nosso trabalho interior. E também refletiremos sobre a estagnação e os conflitos que todos os apegos, ou dependência emocional, que geramos em torno das pessoas e das coisas, e que interpretamos erroneamente como amor, podem gerar. A primeira coisa que devemos entender é que todos temos três famílias. O primeiro tipo de família está relacionado com o mundo exterior, onde encontramos o nosso corpo físico e a nossa personalidade. Essa é a família física, lá encontramos nosso pai, mãe, irmãos, companheiro, filhos, tios, avós, etc. A segunda família é a família psicológica, relacionada à alma ou mente ou energia. Esta parte da alma é o que chamaremos de nosso mundo interno. Essa família psicológica é composta por todo o nosso ego, pelas nossas diferentes formas negativas de ser. 97% da nossa essência está presa lá. A terceira família é o que podemos chamar de nossa família real. Esta é aquela relacionada ao nosso espírito ou consciência. É a parte que vamos chamar de mundo interior do nosso mundo interno. Esta família é composta pelo 3% de consciência livre que todos nós temos, que é o nosso espírito. A isto somaremos todas as essências que resgataremos da prisão psicológica com o trabalho da morte psicológica, pois cada um dos nossos elementos psicológicos possui uma parte real e verdadeira que está presa dentro deles. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em cada uma dessas famílias. Vamos analisar a família física. Sabemos que sem dúvida todos necessitamos de um corpo físico para poder existir e realizar a obra do nosso ser. E sabemos que nós, seres humanos, somos indefesos desde o nascimento, e por isso devemos ter uma mãe que cuide de nós, até que possamos nos defender. Ali começamos a ver a necessidade e a importância de ter uma família física. Mas também sabemos que devido à lei do retorno, todos temos o direito de retornar em 108 corpos humanos físicos. Isto implica que devemos morrer e nascer de novo 108 vezes em cada ciclo. Portanto, ao longo das nossas vidas teremos 108 mães e 108 pais. Se pararmos por um momento para refletir sobre isso, e se começarmos a investigar nossas vidas passadas no mundo astral, e tomarmos consciência da realidade disso, veremos que em todas as existências que vivemos até agora tivemos pais, mães, parceiros, filhos, irmãos, etc. Analisando isso, podemos então nos perguntar: qual das 108 mães que tivemos é a verdadeira? Qual dos 108 pais que tivemos é o verdadeiro? Quais de todos os milhares de irmãos que tivemos são os verdadeiros? Este é um ponto muito importante para refletir. A verdade é que as pessoas da nossa família física estão ligadas entre si por laços genéticos de existências passadas, e com elas costumamos ter certos compromissos kármicos, certas dívidas, digamos assim. Por isso é muito comum retornarmos na semente de nossos descendentes. Portanto, devemos compreender que nossos pais são irmãos que colaboraram conosco, dando-nos este corpo físico como pagamento por outra existência em que lhes demos a oportunidade de chegar a esta manifestação física, dando-lhes um corpo físico. Da mesma forma, teremos filhos com os quais pagaremos pelos corpos físicos recebidos. Outro aspecto de vital importância da família física, e talvez o mais importante de todos, é o nosso parceiro. Sabemos que para a reprodução da espécie é necessário encontrar um parceiro. Mas o mais importante é que a criação dos corpos existenciais do ser será feita através do sexo, e para isso devemos ter um parceiro. Então o parceiro é muito importante, pois é um irmão ou irmã que está colaborando conosco para alcançar esse grande trabalho de autorrealização, e nós, por sua vez, estamos colaborando com eles para atingir esse objetivo. Da mesma forma, nossos filhos também são irmãos a quem ajudamos, dando-lhes a oportunidade de terem uma existência física, para que também tenham a oportunidade de fazer o seu trabalho de autorrealização, e estamos a ajudá-los, proporcionando-lhes cuidados, educação, abrigo e proteção, até que possam defender-se sozinhos e construir as suas próprias casas. Mas acontece que costumamos chamar de irmãos apenas as pessoas nascidas da mesma mãe que nós, enquanto vemos as pessoas na rua como estranhas, porque não nasceram em nossa casa.
Mas não entendemos que todos são nossos irmãos, que a nossa família não se limita ao que está dentro das paredes da nossa casa, pois o planeta Terra é a nossa casa. E todos os habitantes do planeta são centelhas que emanam do sagrado Sol absoluto, e viemos a este planeta com o mesmo propósito: extrair sabedoria da experiência da dualidade. Portanto, nossa casa atual é o planeta, e nossa família são todos os habitantes do planeta. Portanto, esse amor que sentimos pelos nossos filhos, pais e irmãos, devemos estendê-lo a toda a humanidade. Ou seja, devemos ampliar a nossa capacidade de amar, para que assim como procuramos sempre ajudar aqueles que fazem parte da nossa família física, procuremos também ajudar toda a humanidade. E, sobretudo, ajuda-os para que tenham a oportunidade de despertar suas consciências e alcançar o objetivo de sua existência. Mas o apego que criamos em torno das pessoas que constituem a nossa família física não nos permite ver e compreender que todos os seres humanos são irmãos e irmãs e que não existe outro vínculo ou título. Vamos agora analisar a família psicológica. A família interna é composta por elementos chamados eus, ou defeitos psicológicos. Eles são toda aquela multiplicidade de diferentes modos de ser que residem dentro de nós. Temos eus de todos os modelos. Poderíamos sintetizá-los nos 7 eus causais: preguiça, ganância, luxúria, orgulho, raiva, gula e inveja. Mas cada um deles é em si uma legião de detalhes ou eus. Como disse Virgílio, o poeta mantuano, mesmo que tivéssemos um paladar de aço e 1000 línguas, não poderíamos enumerá-los completamente. E acontece que cada um deles tem sua percentagem de essência aprisionada, que é o que lhes dá vida. E estes são formados e cresceram pela totalidade da energia que absorveram ao longo da sua existência. Isso acontece toda vez que deixamos o defeito se manifestar através de algum dos nossos centros de energia, pois eles se alimentam da nossa energia. A soma de todos eles é a nossa família psicológica ou mundo interno. Portanto, o maior problema que os membros desta família representam é que aprisionaram a nossa consciência e administram e utilizam mal as diferentes energias dos centros da nossa máquina humana. Daí a importância de praticar constantemente a autoobservação para descobri-los em nossa mente, emoção, ações, palavras, sexo e em todas as tensões, sensações e desejos que eles constantemente nos fazem sentir. E uma vez descobertos e compreendidos, elimine-os através de uma petição à nossa Mãe Divina, para que possamos liberar a consciência e a energia presas neles. Esta família interna foi formada pelo mau uso da energia sexual criativa. A primeira vez que caímos na fornicação, ou expulsão da nossa energia sexual para fora do nosso corpo através do orgasmo e da ejaculação, que foi o verdadeiro pecado original, ali criamos os 7 eus causais. E cada vez que fornicamos, criamos mais e mais defeitos. E com todas as impressões não transformadas que temos durante o dia, por falta de vigília e concentração, damos-lhes as nossas energias, e elas multiplicaram-se enormemente. Com o tempo criamos uma legião de defeitos dentro de nós. Esses defeitos são todos os nossos vícios, desejos, erros, sofrimentos, prazeres, reações, etc. E estes são mais caros para nós do que nossos próprios filhos físicos e nossa família física. E podemos verificar isso vendo como sacrificamos mais facilmente a integridade física ou psicológica dos nossos familiares, em vez de negarmos os desejos dos nossos defeitos. Vemos como, ao satisfazer um vício, as pessoas são capazes de deixar os filhos sem meios de subsistência. Vemos como, ao defender seu orgulho, alguém é capaz de perder seu parceiro. Ou como preferimos maltratar ou humilhar uma criança, em vez de negar-nos a nossa raiva ou a nossa tirania. Preferimos alimentar nossos defeitos violentos ou mal-humorados, mesmo que isso prejudique os outros. Então vemos como não apenas não negamos a nós mesmos os desejos dos nossos defeitos, mas os defendemos, justificamos e os alimentamos como bem entendemos. Daí o apego que temos por eles. E vocês vão ver e verificar isso quando avançarem no trabalho da morte psicológica. Existem defeitos psicológicos aos quais estamos tão apegados que decidir eliminá-los nos levará a um doloroso processo de crises emocionais e mentais. Porém, devemos compreender que só eliminando os nossos defeitos, poderemos libertar e integrar esse terceiro tipo de família que analisaremos agora. Vamos agora analisar o que é a família real. Chamamos de família real porque sempre existiu e sempre existirá.
É o nosso espírito, o nosso ser interior, o mundo interior do nosso mundo interno, e é composto de muitas partes, todas elas são desdobramentos do nosso Pai. Deus como Pai representa a nossa sabedoria. Deus como Mãe é a nossa essência, a nossa matéria-prima, a nossa energia criativa do Espírito Santo, o nosso amor. Deus como Filho simboliza a justiça, o treinador psicológico, o doador de luz ou sabedoria e de fogo ou amor. Estas três forças primárias desdobram-se dentro de nós em três outras que são: Atman, que é nosso íntimo, o inefável, nosso guerreiro particular. Budi, que é nossa alma divina, a Valquíria. Manas, a vontade crística, o Verbo, nossa alma humana. Mas também existem muitas outras partes do nosso ser, como o Cristo íntimo, os 12 apóstolos, os 24 padeiros idosos, etc. E à medida que trabalhamos os três fatores e a revolução da consciência avança, começa a integração do nosso ser. Trabalhamos para eliminar nossos defeitos psicológicos, e todas aquelas centelhas que atualmente estão presas no ego são liberadas e integradas para alcançar a individualidade sagrada. No final, todos eles se tornarão uma unidade. Bom, agora que explicamos os três tipos de família, vejamos a questão dos apegos. A que estamos apegados? Por que acreditamos que estar apegado é estar namorado? Em que se baseiam nossos apegos? Vamos refletir sobre tudo isso. O que é o apego? O apego é um vínculo emocional que se estende ao longo do tempo. Podemos ver isso naquele vínculo emocional que criamos quando crianças com certos brinquedos favoritos. Então não queríamos que mais ninguém brincasse com eles e chorávamos se os perdêssemos. Da mesma forma, podemos perceber naquele vínculo afetivo que temos criado com todos e com tudo que nos dava prazer e com tudo que chamamos de meu. Criamos um apego à nossa mãe, ao nosso pai, à casa, ao dinheiro, ao parceiro, aos filhos, ao conforto, etc, etc, etc. E acreditamos que o que sentimos por essas pessoas ou por coisas é amor. Porém, não é amor, porque o apego sempre nos leva ao sofrimento, e o amor verdadeiro nunca nos leva ao sofrimento, porque é uma virtude da consciência. Porém, quando alguém tem apegos, sofre. O apego está relacionado ao sofrimento. Se estamos apegados a algo, sofremos quando perdemos. E como temos esse vazio interior constante, por termos perdido o verdadeiro amor dentro de nós ao nos desconectarmos do nosso próprio ser, somos infelizes. E por isso procuramos sempre nos apegar às pessoas e às coisas materiais, e assim criar aquela falsa felicidade que só durará enquanto durar o relacionamento com aquela pessoa, ou enquanto possuirmos aquela coisa. Ficamos apegados a todos os confortos e aos nossos entes queridos, e isso nos impede de ver a realidade das coisas. Esses apegos nos impedem de ver quão inconsequentes e transitórias são todas as coisas físicas. É muito importante que comecemos a refletir sobre esta questão e que possamos observar como todos os apegos têm origem no medo. Ficamos apegados a todas as coisas e depois vivemos no inferno devido à tortura do medo de perdê-las. Temos medo de perder nossos bens materiais, medo de perder nosso parceiro, medo de que as pessoas que amamos morram. E isso ocorre porque não entendemos e não aceitamos a realidade da vida e da morte e como a existência é passageira, e não compreendemos a realidade de que a morte, como tal, não existe. O pai ou a mãe são apegados ao filho e, mesmo tendo crescido, continuam interferindo na vida deles, querendo manipulá-los ou forçá-los a estudar o que acreditam ser correto, a se casar com quem acham melhor. Nós apegamos a um parceiro e depois vivemos sofrendo com o medo de perdê-lo, de ele ser infiel, etc. E por causa desses tipos de apegos, criam-se todos os tipos de relacionamentos prejudiciais e tóxicos. Quando se consegue entender que todo apego tem um medo por trás, e que é um defeito psicológico que gera esse medo de perder isso, porque nos gera prazer, conforto ou segurança, então começamos a refletir para entender qual é o medo por trás desse apego e qual é o defeito por trás desse medo. E se o eliminarmos com a morte psicológica, nos libertamos desse medo e desse apego, e assim resgatamos a verdadeira capacidade de amar, que se baseia no respeito e na liberdade. Por exemplo, descubro que sou apegado à minha mãe, porque só de imaginar a morte dela já me faz sofrer. Reflito: quem é que sofre aí? E descubro que se ela morrer, não terei mais ninguém para me ajudar financeiramente, e aí descubro que é o meu eu ganancioso que causa esse apego. Ou descubro que vou sofrer porque não terei mais quem me limpe e cozinhe, então descubro que é o meu eu preguiçoso que causa esse apego.
ou descubro que vou sofrer porque me sentirei só. E assim, quando refletimos sobre esses medos, descobrimos que é o nosso ego que sofre com a ideia de perder o nosso companheiro, a nossa casa, o nosso carro, os nossos filhos, ou qualquer uma das milhares de coisas às quais estamos apegados. Também descobrimos com espanto que por trás daquilo que chamamos de amor existe um interesse egóico e um medo, que não amamos realmente ninguém, e que para amar verdadeiramente, todos esses condicionamentos e todo esse apego devem morrer. E essa questão do apego é terrível porque acaba atrasando, e até paralisando, a possibilidade de autorrealização, caso não a compreendamos perfeitamente. O apego ao nosso ego nos impede de avançar em direção à libertação e ao despertar da nossa consciência. O apego ao nosso conforto e todos os medos que sentimos de perder a nossa posição social ou econômica podem ser um obstáculo terrível quando procuramos começar a gerar um centro de gravidade permanente em torno do nosso trabalho interior. E os apegos que geramos para com os nossos familiares, e todos os medos que sustentam esses apegos, muitas vezes nos impedem de fazer qualquer trabalho sacrificial pela humanidade, ao mesmo tempo que nos impossibilitam de passar internamente nas provas iniciáticas. Quando a família, ou que quer que estejamos apegados, pesa mais do que o trabalho na obra do nosso ser, não há chance de passarmos em qualquer prova. São 4 provas que nos são colocadas incessantemente quando estamos neste trabalho. São as provas do ar, do fogo, da água e da terra. Ninguém passará nas provas do ar se tiver apegos. Cada vez que no astral somos lançados num abismo e gritamos, esse grito é um sintoma inequívoco de um apego. Apego ao corpo físico, apego a isto, apego àquilo, a uma criança, a uma coisa, etc. E os mestres nos fazem ver isso internamente nos lançando do alto. Aí sentimos o terror de perder e gritamos. E assim falhamos nas provas do ar. Mas também por causa dos apegos ao nosso orgulho, ao nosso conforto, à nossa luxúria e ao nosso ego em geral, não passamos nas provas da pobreza, que são as provas da terra. Nem passamos nas provas de adaptação, que são as provas da água. Nem passamos nas provas da raiva e da luxúria, que são as do fogo. Também não podemos passar nenhum dos pequenos detalhes com os quais nos testam diariamente. E assim, estagnamos indefinidamente no trabalho interno. Você vê um homem e uma mulher juntos e a primeira coisa que procuram é um teto sobre suas cabeças. Aí eles começaram a encher de móveis, e aí criaram raízes. Depois vêm os filhos, as propriedades, os bens e milhares de outras bobagens. E então nos apegamos a todos os confortos, sofremos com a ideia de perdê-los, nos preocupamos em como seria a nossa vida sem eles. Nós nos sentimos nas coisas e nas pessoas, nos acostumamos com elas. Não queremos nos sentir desconfortáveis. Sentimos que estas coisas nos custaram muito trabalho, pensamos que ficar sem elas seria como retroceder. Preocupamo-nos com o que os outros dirão se perdermos as nossas coisas, com o que os outros vão pensar de nós, etc. E nós nos amarramos a todas essas coisas. Sentimos-nos donos dos filhos, da esposa, do marido, e isso nos impede de ver a realidade das coisas. Como todas as coisas e circunstâncias da vida são passageiras. É preciso entender o conflito que existe com a família e os apegos, ter isso muito claro, muito bem compreendido, para não ficarmos estagnados no nosso trabalho interior. Se tivéssemos consciência de que cada vez que compramos mais uma decoração para casa, dividimos e fragmentamos o nosso amor, e que quando buscamos a autorrealização, estamos integrando o amor. Se entendermos isso para aprendermos a não nos apegarmos às coisas, não precisaríamos demolir a casa ou nos livrar das coisas, mas sim entender por que as queremos do jeito que as queremos. Se conseguirmos fazer isso também com as pessoas, com a família, não precisaremos nos desfazer da família. Se compreendermos esta questão, poderemos realizar o trabalho de autorrealização numa só vida, e avançar quando tivermos de tomar decisões. Devemos saber que a família é um dever, mas temos de saber até onde vão os deveres e direitos dentro da família, para avançarmos conscientemente na integração da família real e na desintegração da família psicológica. É necessário trabalhar a meditação e a morte psicológica para encontrar as raízes dos nossos apegos, de todos aqueles laços emocionais que vamos formando com as pessoas, as coisas, as crenças e sobretudo com o nosso próprio ego. Isto para que possamos alcançar a verdadeira libertação e o despertar da consciência, e para que possamos conhecer o que realmente é o amor. E bem, esta foi a conferência de hoje.
Lembre-se de deixar nos comentários qualquer dúvida que possa ter sobre o tema. Como sempre, vou convidá-lo para a nossa próxima conferência, onde falaremos sobre meditação transcendental e como atingir o estado de meditação conhecido como Samadhi ou vazio iluminador, através da técnica dos koans. Muito obrigado a todos. Até a próxima vez!